Pessoal, nessa palestra do QP 2017, a gente vai ver como desmistificar a ISO 9001-2015. A gente vai ver quais foram as principais mudanças dessa revisão da ISO, tá? E a gente vai ver como que a gente pode implementar isso nas nossas empresas, beleza? Meu nome é Luiz Gustavo Zanata Macedo, eu sou da área de Engenharia de Produção, da UFJF, né? E desde 2010 eu trabalho com sistemas de gestão. Eu fui RD da Mais Consultoria, uma empresa júnior do curso de Engenharia de Produção em 2010 e 2011, onde eu trabalhei e implementei a ISO. Tá? Depois de um tempo, eu fui avaliador do Prêmio Regional da Qualidade aqui na Zona da Mata em 2011, 2012 e 2013. Então eu pude avaliar várias organizações e aprender sobre outros modelos e métodos de gestão. Okay? Depois eu trabalhei na Becton Dickinson aqui em Juiz de Fora também, onde eu tive acesso a todo o sistema de gestão da planta de Juiz de Fora. Tá? E hoje eu sou consultor da Voito e atuo dando cursos na área de gestão, principalmente na parte de ISO 9001, GPD e MASP. Beleza? Então, pessoal, nessa palestra a gente vai ver a necessidade de ter revisado a ISO 9001 da 2008 para 2015, ver qual é o novo modelo dessa nova revisão e verificar quais foram as principais mudanças, principalmente na questão de qualidade ligada à estratégia, liderança, abordagem por processos, riscos e oportunidades e a gestão do conhecimento, ok? Então, por que a norma foi revisada? Primeiramente, a gente tem que entender que a ISO 9001, quando a gente fala de Sistema de Gestão da Qualidade, ela foi lançada em 1987. Como vocês podem ver no slide, em 1987, a primeira publicação foi voltada especificamente para a comunidade europeia, porque a ISO ela tem sede na Suíça. Então, essa primeira revisão ela foi orientada para procedimentos e direcionada para testes. Então, era muito mais um controle da qualidade do que um sistema de gestão formalizado. Então, 7 anos depois, em 1994, a segunda revisão da ISO começou a falar de alguns outros aspectos para a criação de um sistema de gestão, principalmente a parte de ações preventivas dentro da empresa e não somente ligado a um processo produtivo, tá, ok? Não somente a inspeção, teste de um produto e sim começar a pensar num processo inteiro e aí formalizando um sistema de gestão. Já em 2000, na terceira revisão, a ISO teve realmente uma ênfase em processos e aí se inseriu o PDCA, que é o ciclo que a gente vai trabalhar na ISO até os dias atuais, que é o ciclo de planejamento, execução, avaliação e verificação no final. Tá, ok? Então, o conceito de garantia da qualidade passou para um conceito mais amplo, que é a parte de gestão da qualidade, envolvendo o seu produto ou processo e também o seu sistema de gestão. Ok? Já em 2008, a norma foi pouco alterada, somente algumas revisões de texto, mas manteve a mesma estrutura. Para quê? Para tornar a norma mais genérica para produtos e serviços e retirou um pouquinho da burocracia. Só que de 2008 para 2015, muita coisa mudou, muita coisa evoluiu no mundo. Tá? Então hoje, o objetivo da 2015 é principalmente fornecer um conjunto de requisitos da norma, tá, okay? Para que ela possa ser compatível com outros sistemas de gestão. Por exemplo, a ISO 14001, que é a parte ambiental, e a ISO 18001, que é a parte de saúde e segurança ocupacional. Perfeito? Além disso, a intenção da ISO 9001-2015 é durar 10 anos. Já falei em relação à mesma estrutura. E agora um ponto principal é que a ISO 9001 ela continua genérica, porém muito mais adaptável a serviços e a parte de vendas em e-commerce, né? A parte de vendas online. Então antes se focava muito em indústria, em empresas de bem material e agora a gente trabalha também com a parte de serviços e vendas online. Então a norma é genérica, obviamente adaptável a qualquer tipo de organização, né? De qualquer tipo de porte, pequena, média ou grande e qualquer tipo do setor da economia, ok? Falando um pouquinho da ISO 9001-2015, a gente percebe a integração dos itens da ISO junto com o PDCA. Então, como a gente pode ver, o ciclo do PDCA, de planejamento, execução, avaliação e ação, está totalmente interligado com os itens da ISO 9001-2015. Então, dos itens 1 ao 3, que é a parte de escopo, termos e definições e referências normativas, é aquela parte introdutória. Mas a partir do 4, que é o contexto da organização, a gente começa a ver. Então, quando a gente fala de sistema de gestão da qualidade, está englobando todo o processo, toda a gestão da empresa, tá? E a parte da liderança
é ela que encabeça todas as outras áreas da empresa, ou seja, ela também encabeça todas as outras áreas da ISO. E a gente tem a parte de planejamento, obviamente ligado ao P, do PDCA, a parte de suporte e operação, ligada ao D, que é a parte de execução, a parte de avaliação e desempenho, que é o item 9, e a parte de melhoria, pegando a parte de avaliação, que é o C, do PDCA, e a parte de ação, que é o A, do PDCA. Obviamente, como insumos, a gente tem o contexto da organização, então a gente vai estudar aonde a organização está inserida, qual que é o mercado dela, por exemplo, e obviamente a gente tem que entender quais são os requisitos dos nossos clientes e das outras partes interessadas, que nós chamamos de stakeholders. Já como saída, a gente sempre visa elevar a satisfação dos nossos clientes, bem como melhorar os resultados do sistema da empresa, a empresa tem que crescer, tá? E otimizar os nossos produtos e serviços através dos nossos processos, ok? Então, vamos ver quais foram as principais mudanças da ISO 9001-2015. A princípio, a gente tem que entender o contexto da organização. Quando a gente vai ver aonde a organização está inserida e principalmente aonde ela quer chegar, a gente tem que entender qual que é a formulação estratégica da empresa. Esse slide aqui mostra para vocês que quando a gente vai estabelecer as metas, que são as políticas, ações e objetivos, quem executa isso é a própria liderança. Então, quando a gente vai falar de formulação estratégica, a gente não pode olhar apenas para a nossa empresa. A gente tem que olhar para os concorrentes, qual o mercado, quais que são as próximas tendências, entendeu? Então, o que a ISO nos ajuda a trabalhar nisso? Quando a gente vai ver o contexto da organização, a gente pode fazer uma análise SWOT. Tá? Então, algumas das ferramentas que a gente usa para responder esses itens da ISO é principalmente ligar a qualidade com a estratégia da empresa. Quando a gente vai fazer uma análise SWOT da nossa organização, como vocês podem perceber, a gente vai listar os pontos externos da empresa, que são as oportunidades e ameaças. Então, a gente tem que ver tudo que não compete ao poder da empresa, né? Se a gente vai falar de governo, de concorrência, de outras tendências que não são da alçada da empresa agir em cima disso, a gente está falando de oportunidades externas e, obviamente, também das ameaças externas. Então, a empresa tem que saber identificar quais são essas ameaças e oportunidades e, principalmente, traçar planos de ação para mitigar as ameaças ou potencializar as oportunidades. Fazendo isso como? Com as suas forças ou fraquezas, que é o que a gente chama de pontos fortes ou pontos fracos internos, né, inerentes à nossa organização. Então, a gente levantar o que é bom e o que é ruim internamente e externamente da nossa empresa. Muitas pessoas conhecem a análise SWOT, né, a matriz SWOT, como uma análise do ambiente interno e externo da organização. Além disso, o que vale sempre a pena a gente pensar em quais tipos de aspectos a gente vai abordar, a gente vai abranger na nossa análise SWOT. Para isso, a gente tem a ferramenta PEST, ou PESTEL, né, que quando a gente fala de PEST, o primeiro P em relação à política, tá, ok? E econômico, S social, T de tecnologia, e a gente também tem o E e o L, que vem do inglês de environmental, que é a parte de meio ambiente, e o L de legal. Então, né, a gente tem que pensar nesses 4 principais, ou então nos outros 2 secundários, aspectos que a gente vai abordar dentro da nossa matriz SWOT. Porque quando você fala de sociedade, de política, de tecnologia, de legislação, a parte cultural da empresa e a parte ambiental, você está abrangendo praticamente todos os aspectos que a sua empresa está vulnerável ou aberta para o mercado e principalmente internamente também falando. Um segundo ponto, quando a gente vai falar de liderança e compromisso com a gestão, a gente não pode pensar que agora as nossas empresas vão ter apenas líderes que ficam em seus escritórios ou que não entendem completamente como que funciona o chão de fábrica ou a própria operação da empresa. Quando a gente fala de liderança hoje, a gente tem que pensar naquela liderança colaborativa em que as pessoas de diversos níveis da organização estão contribuindo para que a empresa possa crescer. O professor Vicente Falcone, ele cita que a gente tem que pensar em 3 tipos de ações: liderança, gestão
e chefia. Quando a gente fala de liderança, né, a pessoa que é o líder é aquela pessoa motivadora, é aquela pessoa que busca trabalhar com a tua equipe e busca os resultados de forma colaborativa. Quando a gente fala de gestão, é aquela pessoa mais técnica, mais formal, que vem trazer ferramentas e a base para o trabalho da empresa. Então, quando você tem boas ferramentas e você tem suporte para a tua equipe, além disso, se você lidera e traz uma boa motivação para a sua equipe, a partir desse momento você pode utilizar a cobrança, que é a parte da chefia. Essa tríade de liderança, gestão e chefia, ela forma uma das principais frases do professor, que significa que liderar é bater metas consistentemente com o time fazendo certo. Então é você alcançar os resultados da sua empresa de forma contínua, sempre fazendo o certo, sempre fazendo o que é melhor para a equipe e para a empresa a longo prazo. Então, quando a gente vai falar de qualidade, a gente não pode pensar apenas na satisfação do nosso cliente. Óbvio que, né, a qualidade está intrinsecamente ligado ao grau no qual um conjunto de características inerentes ao produto ou ao serviço satisfaz aos requisitos do cliente. Mas para isso a gente tem que entender que qualidade parte do íntimo da nossa empresa, do íntimo da nossa organização. Quando a gente fala de qualidade interna, entre aspas, a gente está falando do trabalho padronizado que a gente tem na empresa, do sistema de gestão que a gente criou e dos documentos que a gente tem, da gestão documental da nossa empresa. Porque apenas dessa forma a gente consegue fazer o atendimento aos requisitos. Porque quando você tem um trabalho padronizado, quando você segue um procedimento, quando você tem tudo documentado na empresa, você consegue ter muito mais assertividade na questão de redução de trabalho e desperdício, obviamente produtos padronizados e, consequentemente, menor lead time de entrega dos seus produtos ou serviços, por exemplo. Tudo isso nos leva a uma qualidade externa, que é aquela qualidade percebida pelos nossos clientes, onde os principais requisitos são sempre custo, prazo de entrega, né, confiabilidade e por aí vai. Então, quando você tem um sistema de gestão bem definido na sua empresa, quando você tem processos bem desenhados e processos executados da maneira correta, né, e continuamente melhorados, aperfeiçoados, que é um ponto bastante importante na ISO, você consegue atender aos requisitos do cliente de maneira muito mais eficiente. Então, quando a gente quer um cliente satisfeito, a gente primeiro tem que olhar para a nossa organização e ver o que a gente pode fazer de melhor para conseguir atender o nosso cliente. Então, para vocês verem como que funciona um processo, obviamente aquele conceito de processo são as entradas, uma caixa de transformação, que é onde acontecem as atividades do nosso processo, e um conjunto de saídas. Só que a ISO 9001-2015 ela aborda muito mais do que isso, porque a gente vai ver fontes de entradas e recebedores de saídas. Então, as nossas fontes de entradas sempre são os nossos processos anteriores. E uma coisa bem pontuada na ISO 9001 é a importância da gente lidar com os nossos fornecedores, com os outros stakeholders, as outras partes interessadas, e pensar na nossa cadeia. Hoje é muito difícil uma empresa sobreviver se ela não tem parcerias ao longo da cadeia com seus fornecedores e com seus clientes. Dessa forma, com todas essas informações, a gente consegue realmente ter as nossas entradas, que são as matérias-primas, os insumos, informação e conhecimento baseado nos nossos documentos do SGQ, e outros requisitos a gente analisa e entrega as nossas atividades, consequentemente, quais são as nossas saídas, um produto ou serviço, consequentemente, informação e conhecimento para melhoria desses produtos e serviços, okay? E decisões. Quem que vai receber isso? Obviamente, os processos posteriores da nossa empresa e os stakeholders. Perfeito? Agora, falando um pouquinho de riscos e oportunidades, para quem chegou a ler a ISO 9001-2015, percebeu que não existe mais o termo de ação preventiva, e sim a parte de riscos e oportunidades. Por quê? Antigamente a gente pensava que a ação preventiva era só aquela coisa que a gente iria escrever e iria documentar. Mas hoje a questão de riscos e oportunidades traz muito mais consciência para os nossos colaboradores, para o nosso time, de prevenção a potenciais problemas. Essa é a definição de risco. Então, quando você fala a palavra risco,
literalmente você vai pensar em algo que vai denegrir a imagem da empresa ou vai prejudicar a sua operação, então você toma muito mais cuidado. Ok? Então, o que a gente pode ver? A ISO ela fala muito de pensamento baseado no risco e, obviamente, de riscos e oportunidades internos e externos. Então, essa parte do pensamento baseado em risco, principalmente a parte de riscos internos e externos, a gente pode dividir, né, basicamente em duas classes. A gente pode falar de riscos e oportunidades de maneira estratégica e operacional. Quando a gente fala de estratégico, isso já está envolvido lá no começo da nossa palestra, quando a gente viu sobre análise SWOT, porque, obviamente, a gente fez uma análise interna e externa do nosso ambiente. E de maneira operacional, a gente pode levantar os riscos de cada etapa da operação do nosso processo ou de cada departamento ou área da empresa. Fica muito mais fácil de gerenciar essas mudanças, esses riscos e oportunidades. Hoje, como eu disse para vocês, a gente não fala mais de ação preventiva, embora primeiramente, identificar, depois analisar e tratar um risco, uma oportunidade, não deixa de ser uma ação preventiva, que obviamente é para prevenir a ocorrência de algum erro na empresa. Como eu disse para vocês, separar riscos e oportunidades por área da empresa, estratégicos e operacionais. E como a gente pode ver aqui, quando a gente fala de não conformidades, é um risco que se efetivou, é um problema que se efetivou na nossa empresa. Então, qual que é a nossa obrigação? Identificar e, caso acontecer, cadastrar essa não conformidade, fazer uma ação imediata para sanar esse problema pontual e, depois disso, fazer uma análise de causa. Então, a gente tem N ferramentas para fazer análise de causa. A gente pode usar Ishikawa, 5 porquês, a gente pode fazer um levantamento mais estatístico das causas desse problema e por aí vai. Tá? Quando a gente analisa a causa, a gente vê realmente qual que é a causa raiz do nosso problema, obviamente a gente tem que traçar um plano de ação. Uma vez traçado esse plano de ação, a gente vai implementar, de acordo com o prazo e os responsáveis, e depois de implementar, a gente vai verificar se a prática foi válida, ou seja, se não ocorreu mais problemas, ou se, infelizmente, a gente vai ter que traçar outro plano de ação porque o problema foi recorrente. Perfeito? Por fim, a gente fala muito de gestão do conhecimento. Muitas pessoas ouviram falar que na ISO 2015, na ISO 9001-2015, não tem mais a necessidade de uma gestão documental. Acabou a necessidade de documentos obrigatórios da ISO. Porém, isso é uma falsa afirmação. Obviamente, a ISO não está mais obrigando você a escrever nenhum documento, porém ela sempre cita essa frase: gestão de documentos para funcionamento da operação. Você tem que ter registros dos seus documentos de maneira que suportem a sua operação. Então, imagine se você trabalha numa empresa e você pode ser promovido para outra área, você pode ser, infelizmente, demitido ou você pode mudar de carreira. O conhecimento, que a gente chama de conhecimento tácito, fica em você. Então, se você sai da empresa ou vai para uma área diferente, o conhecimento que você tinha sobre aquela área vai acabar se perdendo, porque é muito difícil da gente trabalhar a sucessão, porque informações sempre se perdem. Então, o objetivo de quando a gente não restringe mais quais documentos escrever, mas sim entender qual a importância de se ter um documento para a empresa, é, obviamente, da gente trazer um conhecimento padronizado e quando a gente padroniza o conhecimento, a gente consegue disseminar de maneira muito mais objetiva. Ora, se a gente apenas fala uma coisa, a gente está muito passível de esquecer alguma coisa. Agora, quando você tem um documento escrito, você tem várias instâncias que não te deixam esquecer as coisas na hora de passar o conhecimento. Perfeito? Por fim, eu me coloco à disposição, vocês podem ver o meu e-mail, o meu telefone, eu me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida sobre pessoas que se interessam mais pelo assunto da ISO e têm interesse em conhecer as principais diferenças da ISO 9001-2008 para 2015. Muito obrigado pela presença de vocês. Um grande abraço.